Hoje é dia de falar de um dinossauro bem conhecido do público, o Styracosauro. Ele foi um dinossauro herbívoro quadrúpede, com boca em forma de bico, uma placa óssea no final da cabeça, recobrindo o pescoço, terminando em 8 espinhos enormes, e um enorme chifre sobre o nariz, fazendo com que esse dinossauro fosse facilmente reconhecido em vida. O Styracosauro era um dinossauro ceratopsídeo, o que fazia dele parente do Triceratops. Ele media em torno de 5,5 metros de comprimento e tinha uma altura de 2 metros. Seu chifre sobre o nariz, nos adultos, media em torno de 60 centímetros de altura, com 15 centímetros de espessura na base. Ele provavelmente utilizava o chifre como defesa contra predadores ou contra rivais da mesma espécie. As patas desse dinossauro eram fortes para sustentar o seu peso, que era estimado em 3 toneladas, e uma cauda curta para auxiliar no equilíbrio. Talvez ele fosse um bom corredor, alcançando até 32 km por hora no momento de necessidade, como fugindo de um predador. Ele tinha uma boca cheia de dentes, porém que não ajudavam muito na mastigação. Ainda assim, ele devia se alimentar de samambaias e pequenas plantas daquela época. Há indícios de que ele viveria em grandes bandos pastando pelas planícies. A história da descoberta do Styracosauro é bem antiga. Tudo começou no verão de 1913, no estado canadense de Alberta. Charles Montran Stenberg estava fazendo exploração próximo ao rio Red Deer quando encontrou o fóssil do animal, o crânio na realidade. Anos mais tarde, Lawrence Lamb descreveu o material e batizou ele de Styracosaurus albertensis. Ele escolheu esse nome através da junção da palavra lagarto, que em grego é saurus, e a palavra styrax, que é uma haste usada nas lanças gregas do passado. Lawrence, ao nomear o dinossauro, percebeu a semelhança dessas hastes com o espinho sobre o escudo da cabeça do Styracosauro. Já o nome da espécie albertensis é uma homenagem ao estado de Alberta, no Canadá. Já naquele primeiro momento, os fósseis já mostravam quão grande era o animal. E ao longo dos anos, outros espécimes foram encontrados. E algumas espécies foram descritas, porém oficialmente hoje apenas a espécie Styracosaurus albertensis é considerada oficial. Os fósseis encontrados do Styracosauro dataram que ele era do período Cretáceo, tendo vivido durante o Campaniano, mais ou menos há 75 milhões de anos atrás. Foi uma época muito interessante. Foi quando a América do Norte era dividida em 2 continentes, a Laramídia a oeste e a Apalácia a leste, e tinha um mar que passava onde hoje é a região central dos Estados Unidos. O Styracosauro viveu na Laramídia, e a região de Alberta era uma região muito rica em vegetação e floresta. Era também uma planície pantanosa, sendo abundantemente irrigada por rios que estavam indo em direção ao mar. Todo esse clima era muito bom para o Styracosauro. Ele se alimentava bastante, tinha comida e vivia em bandos enormes, provavelmente sendo um dos dinossauros mais comuns daquela época. Outra característica interessante do Styracosauro é o seu chifre sobre o nariz. Nos mais jovens, ele era bem pequeno e não se destacava muito. E a gente sabe disso graças a fósseis encontrados de animais jovens, que não tinham um chifre tão grande. Porém, quando eles ficavam adultos, o chifre ficava enorme e se destacava muito entre eles. A região de Alberta onde foi encontrado o Styracosauro é muito conhecida por também ter revelado outros dinossauros. Hoje é conhecido como Parque Provincial dos Dinossauros, e lá nós encontramos outros animais que foram contemporâneos do Styracosauro. A exemplo disso temos o Centrosauro, que foi um ceratopsídeo
parente do Styracosauro. Além dele, a gente também encontra o dinossauro Euplocephalo, que era um daqueles dinossauros parentes do Anquilossauro. Tínhamos o herbívoro Lambeossauro, que vivia também em bandos naquela época, e outro dinossauro bem famoso, que é o Corytossauro, que tinha uma protuberância circular e media em torno de 9 metros de comprimento. Também tínhamos os pequenos predadores, como o Dromaeosauro, que era como se fosse um Velociraptor da época. Aquela região era uma região muito rica e contava com a presença de diversos tipos de animais. Entretanto, a vida não era fácil para eles. Lembra que eu falei que eles eram animais que viviam em bandos? Eles descobriram isso graças a animais que foram encontrados mortos afogados, porque ele não conseguia nadar direito devido ao formato da sua cabeça. Então, carcaças de animais ficavam espalhadas após grandes enchentes, atraindo atenção de predadores. Aliás, é importante também falar que havia predadores terríveis para o Styracosauro. Dois grandes predadores parentes do tiranossauro viviam naquela época, o Daspletossauro e o Gorgossauro, todos enormes carnívoros que podiam chegar até 9 metros de comprimento e que caçavam diferentes animais da época, entre eles o Styracosauro. A vida do Styracosauro não era fácil mesmo. Independente de ter chifres para se defender ou espinhos sobre a cabeça, os dinossauros carnívoros provavelmente caçavam em bandos e conseguiam atacar esses animais, separando os mais fracos dos mais velhos dos grupos. Apesar de terem uma defesa incrível, os Styracossauros ainda assim eram uma das presas favoritas, tanto do Daspletossauro quanto do Gorgossauro. Ainda assim, não era fácil abater um dinossauro desses. Com o chifre ele podia facilmente matar ou deixar muito ferido um dinossauro carnívoro. Ainda assim, com uma presa cercada, provavelmente o dinossauro, seja ele o Daspletossauro ou o Gorgossauro, não teria dificuldades de matar ele, agarrando pelo pescoço e sufocando, como fazem hoje, por exemplo, os leões quando atacam animais muito grandes. Para finalizar, é importante falar que o Styracosauro já é conhecido da mídia, tendo aparecido em filmes antigos como O Mundo Perdido ou Vale de Gondia. Esses filmes retratam muito bem o dinossauro com aquele chifre enorme. Também tem um filme da Disney, Dinossauros, com a Emma, sendo um Styracosauro que tinha o chifre quebrado e que era idoso. O Styracosauro com certeza é um dos dinossauros mais conhecidos até hoje, não só pela sua aparência bizarra, mas pela capacidade que ele tinha de se defender de grandes dinossauros utilizando o chifre e os espinhos. Obrigado, pessoal, a você que assistiu. Esse foi mais um vídeo que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado das informações sobre o Styracosauro. Abaixo segue o link e as referências que eu utilizei para fazer esse vídeo. Até a próxima, pessoal, e falou!